Oremos. Querido Deus e Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que Tens concedido a cada um de nós, pelos cuidados, pelos livramentos que nos Tens dado. Te agradecemos por mais um dia de vida e também por estes momentos que iremos estudar a Tua Palavra. Mais uma vez pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, ajudando-nos a entender a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Queiras abençoar cada um daqueles que estudam conosco e que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as necessidades que cada um tem, os problemas que tem enfrentado, conheces o coração, a fé que tem em Ti e sabemos que Tu estás trabalhando com cada um e concedendo as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Queiras abençoar todos aqueles que estão completando mais um ano de vida, que sintam também as Tuas bênçãos recaindo sobre eles. Pedimos que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito de Paulo escrevendo aos Filipenses para que se alegrassem no Senhor. E Paulo estava aqui escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, a partir do verso 1, que Paulo nunca se cansava de dizer essas coisas aos irmãos e ele exortava as pessoas a se alegrarem para que fossem protegidos por Deus. Paulo alertou aos novos cristãos em Filipos para que eles tivessem cuidado com os cães, com aquelas pessoas que procuravam introduzir heresias no meio do povo de Deus e querendo que eles voltassem às velhas práticas que os judeus viviam, especialmente antes de Jesus nascer aqui neste mundo. E Jesus, então, quando ele exerceu o seu ministério, ele disse que quando nós crêssemos em sua palavra e fôssemos batizados, nós seríamos salvos. E já os judeus, naquela ocasião, lá em Filipos, os judeus que haviam se convertido também ao cristianismo, eles queriam que os gentios, que agora eram cristãos, também se circuncidassem para serem aceitos na comunidade cristã. Mas Paulo disse que eles estavam apenas mutilando as pessoas e não havia mais necessidade dessa circuncisão, porque agora é o batismo que nos une a Cristo. Paulo, ele fala um pouco aqui a respeito de sua vida antes de aceitar a Jesus. Nós lemos aqui em Filipenses capítulo 3, nos versos 4 a 6, Paulo diz: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que persegui a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Paulo, então, aqui dizendo que não havia mais necessidade de fazerem aquelas práticas que o judaísmo fazia antes de Jesus vir, porque se houvesse essa necessidade, Paulo teria muito mais razões, porque ele era hebreu dos hebreus, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu, um estrito cumpridor da lei, porque o fariseu ele se preocupava em cumprir a lei ao pé da letra. Eles procuravam ser meticulosos em tudo, porque pensavam sempre que através de serem meticulosos, fazerem tudo da melhor maneira possível, iria conceder a eles méritos para serem salvos. Este era o pensamento dos fariseus. Mas, como nós vimos ontem, nós precisamos somente confiar em Jesus, no sacrifício dele, aceitá-lo e nos batizarmos para que nós tenhamos uma nova vida com Cristo. A salvação ela é única e exclusivamente através de Jesus, não é por méritos nossos. E
falei ontem, vou voltar a falar hoje. Às vezes, nós pensamos que é necessário fazer alguma coisa a mais para ser salvos. Mas não. O fato de procurarmos viver na prática os ensinamentos que nos foram deixados na palavra de Deus, nós vivermos esses ensinamentos, é consequência de nós termos sido salvos por Jesus. Porque quando nós ainda vivemos longe de Cristo, não o tendo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós fazemos todas as coisas e para nós tudo isso é normal. Agora, depois que aceitamos a Jesus, então nós ficamos pensando, naquilo que nós fizemos no passado e agora essa nova vida que eu estou vivendo, eu não posso fazer mais isso, eu não posso fazer aquilo, mas nós não devemos colocar o nosso pensamento no que nós podemos ou nós não podemos fazer. O nosso pensamento ele tem que estar voltado em buscarmos ter comunhão com Jesus, andar com Ele no dia a dia, ir a Ele em todos os momentos, em todas as situações, elevar a Ele uma prece, pedindo orientação, direção, proteção e forças para vencermos também as tentações e provações que nos sobrevêm. Se nós não buscarmos em Deus esta força, este poder, sozinhos, pela nossa própria força, nós seremos derrotados pelo inimigo. O poder, ele vem de Jesus. Então, por isso que nós deveremos nos alegrar pelo que Jesus fez por nós. Paulo, ele faz aqui um contraste entre os judeus crentes que propagavam falsas doutrinas e os cristãos não circuncidados que confiavam plenamente em Jesus para a salvação. Isso nós falamos aqui ontem. E esse confiar em Jesus plenamente para a salvação, isso não depende de práticas humanas, como no caso a circuncisão, que alguns judeus cristãos queriam que os gentios cristãos agora praticassem a circuncisão. E Paulo então escreve aqui em Hebreus capítulo 6 e no verso 1, portanto deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. E ele diz aqui no verso 2, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então Paulo, ele diz aqui que nós precisamos seguir em frente com os alicerces que nós temos em nós a respeito da vida de Jesus, do seu sacrifício. Agora, quando lemos também em Hebreus capítulo 9 e no verso 14, Paulo, ele vem aqui dizendo, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu-se a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Então, o que são obras mortas? É aquilo que nós achamos que nós vamos fazer e vai contar ponto para a nossa salvação. No caso aqui era a circuncisão, que eram obras mortas. Já havia passado, já não havia mais necessidade de praticar essas coisas. Em Romanos, no capítulo 2, nos versos 25 até o verso 29, Paulo diz aqui, a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Paulo, então, ele vem aqui no capítulo 2, nos versos 25 a 29, falando da questão de as pessoas exigirem que os novos conversos ao cristianismo se circuncidassem, mas os próprios judeus eram circuncidados e não obedeciam à lei. Então, isso não fazia nenhuma diferença. Então, nós precisamos saber que a obediência, ela é necessária, porque o próprio Senhor Jesus disse que se nós o amarmos, nós obedeceremos aos seus mandamentos. E aqui em Romanos capítulo 2 e no verso 29, Paulo então diz, judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então a circuncisão que nós precisamos fazer é do nosso coração.
é nós termos a certeza de que a lei de Deus está implantada em nossa mente, em nosso coração, e que nós estamos procurando na nossa vida fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Também o apóstolo Paulo, aqui no livro de Atos, capítulo 22 e no verso 3, Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Paulo, então, aqui se apresentando, dizendo quem ele era, por quem ele foi instruído e que ele procurava rigorosamente cumprir tudo aquilo que ele havia aprendido dos ensinamentos do judaísmo. Mas tudo isso Paulo esqueceu. Depois que ele se encontrou com Jesus, ele agora vive uma vida inteiramente a serviço de Jesus, esquecendo-se de cumprir as normas judaicas, cumprir as normas farisaicas, para que pudesse ser irrepreensível. Paulo, ele, após esse encontro com Jesus, ele tem a sua vida transformada. Ele se esqueceu das coisas que para trás ficavam e avançava para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E é isso que nós deveremos fazer, avançar dia após dia, degrau após degrau na nossa caminhada espiritual. Nós não podemos aceitar a Jesus e agora ter assim a consciência ou o pensamento de eu aceitei Jesus, fui batizado, agora sou salvo e não vou mais me perder. Não, não era isso que Paulo estava dizendo e nem a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que nós deveremos crescer dia após dia no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e segui-lo, obedecendo os seus ensinamentos e fazendo a vontade dele em nossa vida. Aqui em Atos 26, versos 4 e 5, Paulo escreveu: como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância, entre meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida da nossa religião. Então esse era o apóstolo Paulo, que cumpria à risca os ensinamentos que ele havia aprendido no farisaísmo, educado aos pés do grande mestre Gamaliel, e ele então procurava viver de acordo com aquilo que julgavam ser o correto para que pudesse obter a salvação. Ainda em Filipenses, no capítulo 3 e no verso 6, Paulo, ele diz aqui: era tão zeloso que perseguia a igreja e quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. Então Paulo era zeloso, ele achava, pensava que estava fazendo a coisa correta em perseguir os cristãos, mas quando ele teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele viu que nada daquilo era correto que ele estava fazendo, perseguir os cristãos. E ele então se torna um novo seguidor de Jesus após esse encontro no caminho de Damasco, e Paulo se torna o grande pregador dos gentios que nós tanto conhecemos. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e lembrando sempre que é necessário nós buscarmos diariamente a presença do Espírito Santo em nossa vida para que possamos estar sempre fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Que Deus nos abençoe.